A paz do Senhor. Eu quero começar lendo lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ainda também lá no versículo 3 de Êxodo, no versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Ainda também no versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Eu sou, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. E aqui vai contar um pouco sobre a história de Moisés, o libertador do povo de Israel. Porque ali Israel estava cativo no Egito, já havia muitos anos, e então Israel clamava por um libertador, e Deus ouviu o seu povo, e assim enviou a Moisés para libertar o povo de Israel, que era cativo do Egito. Ali eles eram escravos naquela terra estranha, eles sofriam muito na mão dos egípcios. Ali o faraó não gostava do povo de Israel, porque eram muitos, e então ali eles eram judiados, muitos até mesmo mortos, porque ali sofriam muito. Eles viviam uma vida de sofrimento, de servidão. Então Deus ouviu o clamor de seu povo, se compadeceu, teve misericórdia por teu povo e enviou um libertador, enviou a Moisés. E mesmo assim, depois, né, de Deus libertar o seu povo através da mão de Moisés ali, ele operou muitos milagres, muitas maravilhas, o povo viu com os próprios olhos, mas mesmo assim, o povo murmurava contra o Senhor. Às vezes estava indo tudo tão bem, e aí do nada acontecia alguma coisinha que ia mal, e o povo parece que se esquecia de tudo que Deus já havia feito. E então o povo murmurava contra Deus, se revoltava contra o Senhor, se revoltava contra Moisés, contra Arão. E ali, muitas das vezes, Deus se enfurecia com o povo, porque Deus estava sendo tão bom para com eles. E eles eram um povo que murmurava muito, que muitas das vezes preferiam voltar para o passado, muitas das vezes queriam até mesmo, sabe, voltar para o Egito, porque diziam que lá no Egito estava melhor do que onde eles estavam. Mas sabemos que não estava, porque lá no Egito eles eram obrigados a servir, eles eram feitos de escravos. Lá no Egito, eles muitas das vezes apanhavam, sofriam, morriam, perdiam suas casas, suas famílias, porque o povo egípcio ali escravizava eles. Ali eles não tinham o que comer, né? Viviam de legumes, água, acho que pão. Então, assim, eles não tinham direito ao que comer, e Deus então preparava coisas boas para eles. Deus dava o maná todos os dias, e muitas das vezes eles reclamavam porque não era o suficiente. Queriam mais e mais de Deus. Só que para você querer mais e mais do Senhor, você primeiro precisa buscar, você primeiro precisa obedecer, você primeiro precisa honrar o nome do Senhor. Não adianta só querer, 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 mas você não busca, você não ora. Na primeira oportunidade que você tem de se voltar contra o Senhor, você se volta, você murmura, aí pede perdão, se arrepende, mas quando é no outro dia tá fazendo a mesma coisa. E era assim o povo de Israel. Eles murmuravam, aí Deus perdoava porque eles diziam que estavam arrependidos, iam lá, faziam expiações dos seus pecados, mas continuavam fazendo a mesma coisa no outro dia. E ali Deus se enfurecia porque o povo era um povo, sabe, muito pagão, porque eles viveram numa terra pagã por tanto tempo que parece que se esqueceram do Senhor. Ali pediram, né, para Arão fazer um bezerro de ouro. Então ali, mesmo tendo os mandamentos do Senhor, eles muitas das vezes se esqueciam de quem era Deus, se esqueciam que a mão do Senhor estava com ele desde a saída do Egito até a entrada no deserto, que desde quando eles estavam lá no Egito, Deus estava com eles, sabe? Deus cuidou e zelou pelo teu povo, Deus enviou um libertador, e mesmo assim o povo continuava murmurando, continuava se revoltando contra o Senhor. Por menor que era a dificuldade, eles já se revoltavam, já murmuravam, já ficavam bravos com o Senhor, bravos com Moisés,
sabe? Então ali o povo acabava sendo um povo muito ingrato, porque Deus fazia de tudo por eles, mas eles não enxergavam o valor do Senhor, não enxergavam que tudo que Deus estava fazendo era bom. Só queriam que o Senhor servisse a eles, mas não queriam servir ao Senhor. Não queriam ser fiéis ao Senhor. E é nos dias de hoje, a gente busca, a gente quer, mas não quer ser fiel ao Senhor. Aí tá indo tão bem, você tá adorando, tá buscando. Quando começa a dar tudo errado, já joga tudo pro alto, já murmura, já fica contra Deus, se revolta. E não é assim. Os dias bons eles vão vir, assim como os dias maus vão vir. E se tá indo tudo bem hoje e amanhã começa a ir tudo errado, agradeça ao Senhor, porque é livramento, porque Deus está cuidando da sua vida, você está de pé, você está com a sua família ao seu lado. Não se apegue a um momento. Não se apegue a um momento. Adore ao Senhor, não porque Ele pode te dar, mas por quem Deus é, sabe? E não seja como aquele povo de Israel, que no primeiro momento que tem de se voltar contra Deus, fica contra o Senhor e se revolta. Não faça isso, seja diferente. E nós temos um libertador. O nosso libertador se chama Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por cada um de nós. Ele verteu sangue lá na cruz, sabe? Sangue puro, o seu sangue inocente, porque Jesus era inocente, mas escolheu carregar sobre ele todos os nossos pecados. Ele nos deu direito à vida eterna. Ele nos salvou, sabe? Por amor a cada um de nós. E lá em João, capítulo 3, versículo 17, vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou a Jesus a nós, não para nos condenar, mas para nos salvar, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós fazemos assim como o povo de Israel murmurava contra o Senhor, murmurava contra o seu libertador Moisés. Nós fazemos isso nos dias de hoje, porque Jesus ele veio, ele nos salvou, mesmo sem ter pecado nenhum. Ele escolheu morrer por nós e carregar sobre ele todos os nossos pecados. Ele está vivo, ele ressuscitou. Brevemente voltará para nos buscar, mas aí a gente entrega a nossa vida a Jesus hoje. Amanhã começa a ir bem, no outro dia tá indo errado, a gente já culpa Jesus, a gente já murmura contra Jesus, já não quer mais servir, já não quer mais, brinca com a sua presença, e não é assim, sabe? Tá indo errado, fica firme, tá indo bem, fica firme, não murmure, não faça assim como o povo de Israel, que murmurava contra o Senhor. Deus dava de tudo para eles, fazia de tudo por eles, mas eles murmuravam contra Deus. Não possamos ser assim, sabe? Deus dá de tudo para nós, Deus faz de um tudo por nós, e que nós possamos agradecê-lo. Em tudo dai graças ao dia bom, dai graças ao dia. Em tudo dai graças ao nosso Senhor, sabe? Porque murmurar, a nossa vida só vai para trás. Se você ficar murmurando, reclamando, a sua vida não vai para frente. Não reclama, não murmure. Tá difícil? Adore. Tá difícil? Adore. Sabe, se tudo indo tá bem, tá tudo indo muito bem, adore. Tá tudo indo mal, adore. Sabe, é difícil, mas continua firme. Agradeça a Jesus pelo sacrifício que ele fez por cada um de nós, porque foi um sacrifício. Imagine o quanto nosso Senhor sofreu. Ele derramou lágrimas de sangue, ele suou suor de sangue. Então, ele sofreu muito por cada um de nós, por amor a nós. Ele se entregou em obediência ao Pai. Então, assim, que possamos ser fiel ao Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade, e não ser como o povo de Israel, que murmurava contra o Senhor nas primeiras dificuldades que aparecia. Apareceu uma dificuldade? Continue firme, continue fiel, continue sendo fiel ao Senhor, e verás o teu poder e a tua glória, verás o galardão lá no céu, porque a nossa maior recompensa está lá no céu. Então não murmure contra Jesus, entregue seu caminho a Ele, seja fiel ao Senhor, busque a Ele todos os dias e o adore em espírito e em verdade. Amém.